capítulo 6 e verso 14 em diante, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante, por favor. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Obrigado, filho. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Jesus é bom. Amém? Todo mundo achou? Minha Bíblia diz assim, ó: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Deixe os seus olhinhos, incline a sua cabeça, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço a tua bênção. Peço que o Senhor hoje dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela possa descer do céu revelada de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Pai, abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, meu Deus, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. De Jesus, amém e amém. Obrigado, Júnior. O apóstolo Paulo deixou para nós, a cada um de nós, instruções muito claras a respeito da salvação. A palavra de Deus, ela é o caminho que nos leva à vida eterna. E para que a gente possa chegar nesse lugar chamado vida eterna, reino dos céus, cidade santa, céu, mansões celestiais, você pode chamar como você quiser, porvir, eternidade, para que a gente consiga entrar lá, nós precisamos seguir as regras. Quais regras? As que estão descritas na palavra de Deus. Essa é a regra. Elas estão no Novo Testamento, deixadas como mandamento para mim e para você, para todos nós. Não existe variação na palavra de Deus. Não existe na palavra de Deus nenhum tipo de engano, erro, equívoco, não. Ela é fiel e verdadeira, eficiente e eficaz para tudo aquilo que ela se propõe a fazer. Neste caso, ela vem para nos exortar, ela vem para nos consolar, ela vem para nos edificar, ela vem para que eu e você conheçamos a verdade e para que esta verdade, então, que está contida e descrita na palavra de Deus, ela venha nos libertar. Do que é que a palavra de Deus nos liberta? Da mentira. Então, quando nós olhamos e observamos a palavra de Deus, a gente encontra aqui coisas simples que a gente não costuma cumprir. Ver, olhar ou observar. Que uma observação um pouco mais coerente vai perceber já de primeira.
já de primeira, né? A gente aprendeu na igreja durante muito tempo, e quando eu digo a gente, estou incluído nisso, né? De onde viemos, das igrejas por onde passamos no decorrer da nossa vida, até que pudéssemos conhecer o Evangelho, até que pudéssemos conhecer a verdade, né? Vivemos muitos de nós no engano, porque não quase todos, até que a gente aprendeu a ler a Bíblia, até que a gente aprendeu a conhecer o Evangelho de verdade, e assim os nossos olhos se abriram para as coisas que de fato são verdadeiras, e a gente vai deixando para trás as que não são verdadeiras. O Pedro, ele disse que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. O que isso quer dizer, pastor? Que não tem o seu jeito. Hoje até de manhã, eu saí de casa depois de 7 dias, eu fui tomar um pouco de sol, porque fui tocado de dentro de casa, porque eu estava tão cansado que minha vontade é ficar deitado no meu sofá, porque a minha semana foi cheia, né? A minha semana foi cheia, começou no domingo e veio até quinta-feira, e ontem eu não tinha compromisso à noite, então pude ficar em casa, descansar mais um pouco, mas ainda estou bem cansado, e a nossa semana já está começando hoje, daqui vai até, né, final da semana que vem, mas está bom. E eu fui tomar um pouquinho de sol, que já faz uns 7 dias que eu não pegava sol, e caminhar um pouco na praia. Passei protetor, né, número 1000, 8 vezes, né, esperei secar, passei de novo, esperei secar, passou de novo, mas ainda assim tô com a cara ardida, né, ainda assim, porque eu fiz a cirurgia pequena, microcirurgia, e não podia tomar sol, mas enfim. Eu caminhando hoje, e conversando com o Senhor ontem já de noite, Deus tem me inspirado a orar mais, já faz alguns dias, e ainda ontem, acho que devia ser umas 10h30 mais ou menos, 11 horas da noite, eu fui para fora da minha casa e estava uma noite estrelada, né, bonita, enfim não estava chovendo, né, enfim não estava chovendo, depois de 2 semanas, né, não estava chovendo, o céu estava bonitão, eu fui orar lá fora, conversar com o Senhor, devo ter ficado uns 30 minutos, talvez 40, andando lá fora da minha casa, orando, conversando com Deus e exercitando a gratidão. A gratidão é algo que devia estar dentro do coração do crente todo dia, 24 horas por dia. Porque a maioria não é grato a Deus por tudo que Ele já fez. A gente normalmente entra na presença de Deus para buscar algo que nós precisamos, não é? Seja na nossa vida sentimental, espiritual, financeira, dependente da área, na nossa família, enfim, nosso trabalho, né? A gente está orando e buscando a Deus e pedindo para Deus, ou pedindo de Deus algo que Ele nos dê para que resolva algum problema, para que satisfaça alguma vontade, para que complete alguma coisa que está incompleta na nossa vida. E a gente, quando é crente, é óbvio, a gente busca isso de Deus. Mas essa nossa caminhada que faz com que a gente ande sempre buscando, né? A Bíblia diz que o nosso rumo é o norte, a gente deve andar sempre para frente, eu procuro fazer isso. E às vezes até de maneira automática, né? Eu brinco que eu ligo o automático e vou embora, né? Vou embora, acordo e vou até de noite, deito, acordo de novo no outro dia e vou embora, não paro. Porque se eu parar e sentar, eu não consigo ir mais. Não sei se você faz isso, mas eu às vezes tenho que fazer. E ontem, eu conversando com o Senhor, orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me mostrado, pelas coisas que Ele tem me falado. Eu tenho vivido um momento de espera, estou num compasso de espera, né? No passo da vaca, e está um pouco difícil para mim em função da ansiedade que sofro, né? E da vontade de ver as coisas resolvidas logo, porque eu não gosto de deixar ninguém fazer o que eu tenho que fazer, eu gosto de eu fazer para fazer na minha velocidade, né? Eu não gosto de gente que se enrola, gente que demora, gente que dá desculpa, eu não gosto. Então eu não dou as minhas coisas para ninguém fazer, eu faço. Porque eu não
Não consigo conviver com isso. É um defeito meu, né? Eu acho. Às vezes até brigo com os guris, com os meus obreiros, com as pastoras, quando cobro eles em relação às suas ações pela igreja. E às vezes até me passo um pouco, eu acho, né? Sou um pouco duro nesse tipo de coisa, porque eu sempre exigi de mim fazer o melhor que eu posso. E eu não gosto de ver ninguém fazendo mais ou menos. Eu acho que todo mundo tem que fazer o melhor. É o mínimo que a gente tem que fazer para Jesus. O melhor que você pode. Se o melhor que você pode não é bom, tá tudo bem, porque você está fazendo o melhor. Ninguém precisa ser perfeito. Eu não sou perfeito. E não busco a perfeição. Não. Mas eu busco me aperfeiçoar na presença do Espírito Santo e com Deus. E faço isso através da minha oração. Então, quando eu entro na presença de Deus e eu vou orar, eu trago a Deus os meus defeitos, não as minhas virtudes. Os meus defeitos. Eu disse um dia desses que quando eu comecei a pregar mais rotineiramente, pastoralmente, vamos colocar assim, eu comecei a gravar todas as mensagens que eu pregava e no outro dia eu as ouvia 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquilo que eu tinha pregado. Às vezes a Manuela ficava até braba comigo porque eu ouvia, eu passava num pendrive, num CD, e eu colocava no carro e a gente ia viajar e eu ia escutando eu pregar e eles não aguentavam mais ouvir eu falando. E eu ia escutando, porque eu queria ouvir o que eu falava de errado. Para não cometer o mesmo erro. Eu ouvia todo dia. A mensagem que eu pregava no domingo, eu ficava ouvindo, eu ouvia segunda de manhã, eu ouvia segunda de tarde, eu ouvia segunda de noite, eu ouvia terça de manhã. Entrasse no meu carro, ligava e eu começava a escutar de novo. Eu sempre fui muito xarope nesse aspecto, né? E eu percebia no eu falar as coisas erradas que eu falava. Às vezes um versículo errado, um capítulo errado. Às vezes na citar uma palavra eu me utilizava de uma vírgula que a frase não tinha. E então eu ia lá estudar aquela palavra, ler de novo, me preparar para que na próxima vez que eu fosse pregar eu não cometesse o mesmo erro. Eu sempre fui assim. Sempre busquei fazer o melhor para Jesus, dar para Ele o melhor sacrifício que eu pudesse, que é a minha vida. Eu optei e escolhi em transformar a minha vida num sacrifício para Deus, e é isso que eu faço. Por isso, quando eu digo para você que às vezes eu ligo o piloto automático e vou embora, é porque eu não tenho condições, muitas vezes psicológicas, de fazer determinada coisa, mas eu faço mesmo assim e faço o melhor que eu posso. Às vezes eu tenho vontade de chorar, mas eu estou rindo. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo, mas eu fico. Às vezes eu tenho vontade de brigar, mas eu não brigo. Eu tenho que lutar contra a minha carne. E se você não luta contra a sua carne, você não está vivendo o reino de Deus. Porque a nossa carne sempre vai contrariar as coisas do Senhor. A nossa carne sempre vai lutar contra o Espírito Santo de Deus. A nossa carne sempre vai fazer com que a gente ande para o outro lado. O apóstolo Paulo disse que o maior inimigo que eu e você temos somos nós mesmos. A Bíblia diz que nós não somos tentados por Deus e nem pelo diabo. Nós somos tentados pelos próprios desejos do nosso coração. O diabo muitas vezes não faz nada para você. Ele só te dá uma oportunidade. Quem faz é você. Porque você quer, porque você deseja. Porque você tem aquele desejo profundo no teu coração que Satanás sabe. É igual quando você está de regime e tem um miserável um bom pedaço de bolo. Não é? Ah, come aí só um pedaço, cara. Eu faço isso com o Thiago às vezes. Eu ia no escritório comendo doce e falo, Thiago, pega um. Pastor, eu não estou comendo doce. Não, hoje você vai comer, come um. Só um. Você não vai engordar se você comer só um. Ele, tá bom, como? Ele come. Não é assim? Sim ou não? Então, a nossa luta contra a nossa carne é difícil. Você está vendo a tua cinta apertada, né? Tua calça, experimento vai colocar. E você fala, não, tem que fechar a boca. Mas é difícil resistir. A comida. A gente está falando da comida.
Existem outras coisas que têm um poder de sedução muito maior do que a comida. E que a gente tem dificuldade de resistir. Não é fácil. Então, lutar contra a nossa carne, lutar contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, lutar contra as coisas que nos dão prazer, que nos trazem alegria, esse é muito difícil. Eu gosto de me pautar nos exemplos bíblicos e eu gosto muito de olhar para o apóstolo Paulo, em todas as suas deficiências, e elas saltam aos nossos olhos quando nós lemos e estudamos as cartas do apóstolo Paulo. A gente vê as suas fraquezas, as dificuldades que ele tinha. Eu me lembro de uma determinada situação em que o apóstolo Paulo resolve, pelo Espírito Santo, ir a Roma. Era preciso que ele fosse, pregasse o evangelho e testemunhasse o evangelho de Jesus Cristo para os reis, os príncipes. E um profeta vem, pega o cinto do apóstolo Paulo, prende nas suas pernas, nos seus pés e diz assim: diz o Senhor, para onde você vai ser preso, você vai sofrer, você vai chorar. E o apóstolo Paulo repreende ele. Repreende ele. Ele diz: cara, não fala isso, já está difícil para mim isso, ainda fica falando essas coisas, eu não vou, eu tenho que ir. Servir a Cristo é lutar contra aquilo que a gente quer, muitas vezes. Servir a Jesus Cristo era abrir mão do prato de lentilha que Esaú comeu quando estava faminto e já quase morrendo de fome. A Bíblia diz que ele trocou o dom da primogenitura, aquilo que lhe foi dado por Deus, por um prato de lentilha. E a palavra de Deus diz que depois, mesmo com choro, com lágrima, com arrependimento, Deus não o aceitou mais. Deus não o desculpou, não o perdoou por ele ter trocado Deus pelo prato de lentilha. Talvez você possa olhar e dizer: puxa, pastor, mas ele viveu lá no tempo da lei. Eu vou dizer para você que não. Porque no tempo dele não tinha lei ainda. A lei veio depois. A lei veio depois. Nós fomos ensinados por Jesus Cristo sobre a lei da semeadura. Ele disse: não se engane. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. Não se engane, irmão. Não ache que você vai ficar plantando vento e colhendo sombra e água fresca. Você vai colher tempestade. Não tem como ser diferente. Enquanto você não mudar o seu comportamento, enquanto você não abrir mão daquilo que te satisfaz, porém te faz mal, tua vida não vai mudar. A nossa vida com Cristo é feita de escolhas. Jamais Deus vai te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira. Ele não faz isso. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Você pode decidir se quer, se não quer, se vai, se não vai, se pode, se não pode. Se você come ou se você não come, se você fica magro, se você fica gordo, não é? Quem decide é você, cara. Quem aqui gosta de comer picanha? Levanta a mão. Tem gente que não gosta. Quando você vai comer a picanha e tá com aquela gordura, você tira a gordura ou come com a gordura? Hã? Tira ou come? Se ela estiver bem torradinha. Depende do assador, né? Se o assador for bom, a gordura vai estar bem assadinha e a carne mal passada. Então o assador não é bom, daí não é culpa minha, né? Mas quando você come a gordura, ela vai para onde? Daí você está reclamando? Você está com uma ondinha? Quando eu fui fazer a cirurgia de abdominoplastia, fiz a cirurgia bariátrica, eu perdi 50 quilos, né? Fiquei com uma quantidade de pele muito grande na minha cintura e eu fui fazer a cirurgia. Meu cirurgião, médico de 80 anos, já velhinho ele.
E ele fez a cirurgia, fez uma lipoaspiração aqui do lado para tirar o excesso de gordura que ficou aqui. E aí ele disse para mim assim: você quer ficar com a cintura lisa? Ou eu posso deixar uma gordurinha? O que você ia responder? Eu falei: deixa aí, gordura. Não sou mulher para ficar a cintura. Ele falou: não, esteticamente vai ficar melhor se ficar uma, né? Tem coisa que não orna. Só velho sabe o que eu estou falando, né? É só velho que sabe o que é ornar, né? Os novos falam combinar. Ah, esse negócio não combina. Nós fala orna, né? Raiz fala isso. Mas eu tinha opção. É que estou pagando. Então você não pode dizer, quando você observa o resultado final das suas ações, que você não teve escolha. Você não pode dizer, irmão. Nós, hoje, eu e você, nós somos um apanhado de todas as escolhas que a gente fez. Nós escolhemos a faculdade que iríamos fazer, nós escolhemos a profissão que iríamos ter, nós escolhemos casar com quem casamos. Ah, pastor, mas eu não tive culpa porque foi livre e espontânea pressão, mas quando você pegou a primeira vez, você quis. Não pode falar que não é. Não é? Não foi casamento arranjado? Não estamos na Arábia Saudita? E você vai reclamar hoje? Tem que relaxar, irmão. Né? Eu brinquei com a pastora, a gente estava brincando essa semana. Deu muita risada. Tava uma galera lá na minha cozinha, a Jandira, todo mundo. Eu falei: ai, graças a Deus que logo Jesus vai voltar, eu vou me livrar de você. Ela: vai não, vai não. Eu falei: vou. A Bíblia fala que lá no céu nós vamos ser tudo irmão. Acabou marido, mulher, acabou. Falei: quando nós casamos, no nosso contrato está escrito até que a morte os separe, não tá? Tá, morreu, tchau pra você, já era. Sai do meu colo. Não, nada disso. Nós for pro céu, vamos no seu rastro. Eu falei: eu vou levar um galho e eu vou apagando meu rastro. Triste é o diabo, irmão. Você tem que aprender isso. Triste é o diabo, porque vai morrer e vai para o inferno. Você tem que ser feliz, até quando você brinca. Tem que aprender isso, irmão. Nós, mais uma vez eu vou repetir, somos as escolhas que fizemos. Você está aqui hoje, os irmãos que estão aqui na internet, vocês estão aqui hoje porque vocês escolheram estar aqui. Vocês não estão aqui porque vocês são obrigados, não tem ninguém aqui amarrado, né? Obrigado. Talvez alguém mais jovem aí que seu pai falou: vai no culto hoje, senão o pau vai torar. Daí você veio, né? Não, eu vou. Né? Mas o resto está todo mundo de boa. A palavra de Deus, ela traz para nós, de maneira muito clara, esta opção. Quando ela fala sobre o templo do Espírito Santo, que somos eu e você. Até esta semana, num dos nossos estudos matinais, eu disse isso, abordei esse texto. Falava sobre fumar, né? E a pessoa dizendo que fumar era pecado, e eu disse que a Bíblia não falava isso. E a irmã, desculpe, e a irmã disse: ah, mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e se nós ofendermos o templo do Espírito Santo, nós pecamos. Eu disse: não, porque esse texto fala sobre a prostituição, não sobre comida, o hábito, ou bebida, nada disso. Nós somos o templo do Espírito Santo, e quando nós nos prostituímos, nós pecamos contra Deus, porque o Deus que está dentro de você, o Deus Espírito Santo, é vilipendiado quando você faz isso.
A palavra de Deus é muito clara, ela diz: se nós somos o corpo de Cristo. Levante a sua mão, olhe para ela, por favor, levante sua mão direita, olha para ela. Essa mão é de quem? Essa mão é de Jesus, porque você é o corpo de Cristo. Ela não é sua. Essa mãozinha aí foi comprada na cruz do Calvário, o preço foi de sangue. Você teria coragem? Fica olhando para a mão, cansou já? Vamos pagar 10 todo mundo para melhorar o braço aí. Fica olhando aí, exercício de fé que eu estou te ensinando. Você pegaria essa mãozinha aí que é de Jesus e colocaria ela numa prostituta ou num prostituto? Sim ou não? Por quê? Porque ela não é sua. Porque você faz parte do corpo de... Pode baixar a mão. Quando a gente vai para o exército, primeiro dia, o cara te dá um fuzil de pau, que pesa uns 5 quilos. E aí você fica em forma e fica segurando ele assim, ó. Ele vai pesando, e a tua mão vai descendo, e você não consegue segurar. Ela vai descendo, vai descendo. Aí o cara vem com uma cinta, dá nas tuas costas e fala: levanta a mão! Eu já levanto. E vai marchando. Tá com a mão fraca, né? É. Vem comigo. Aí você começa a fazer flexão. É assim que você começa no exército. Vou deixar você bem forte, você nunca mais vai baixar o fuzil. 2 semanas você tá assim, ó. Porque depois de 2 ou 3 semanas você não paga 10 mais, você já está pagando 100. Aí é isso duro de roer. Então quando eu falar para você levantar a mão, você fica com ela levantada, porque Jesus não começa a fazer você pagar todo mundo, né? Para ficar com a mão forte, né? A Bíblia diz que devemos levantar as nossas mãos santas em oração a Deus. Importante esse ato. Levantar as mãos santas em oração a Deus. Quando oramos a Deus, levantar as nossas mãos santificadas. Mas como a tua mão vai ser santificada se ela constantemente toca na prostituição? Veja que é uma coisa difícil de trabalhar isso. Não é fácil, né? Porque a gente pega em tanta coisa que não devia, né? Não pega? Sim ou não? Sim, irmão. Pega em muita coisa que você não devia. Mas a gente pega. Porque faz parte da nossa vida. Faz parte desta vida que eu e você vivemos aqui nesse mundo. E às vezes você nem percebe. Alguma vez você já tocou no teu olho e pegou fogo no teu olho? Já fez isso? Quando isso aconteceu? Quando você pegou numa pimenta. Principalmente quando você pegou numa pimenta e não sabia que era pimenta. Nunca aconteceu com vocês isso? Eu tenho alergia de pimenta e eu não sabia, descobri isso no pronto-socorro. Quando eu era pequeno ainda. E uma vez eu fui na casa de uma pessoa, faz muito tempo isso. E tinha um negócio bonito, cheio de uns troços verdes que eu não conhecia, não sabia que aquilo era pimenta, era um Zé Ruela. Eu falei, nossa, que legal, e peguei naquilo. Nossa, só peguei, irmão, naquela desgraça, peguei só assim. E fui embora. Quando eu cheguei em casa, fui lavar o rosto, 1 hora depois. Quando eu passei aquilo no meu olho, irmão, eu tive que ir pro pronto-socorro. Vocês não têm noção. Pegava fogo, parecia que alguém tinha injetado um troço de gasolina na minha cara. Vocês não têm noção. Joga açúcar que para. Que mané açúcar, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a tua mão está suja, onde toca ela, suja. A Bíblia diz, existe uma regra judaica, que um homem santificado, ele não pode tocar num corpo morto, porque ele fica sujo. E tudo que ele tocar fica sujo. Eu olho para a palavra de Deus e encontro Jesus chegando numa cidade, e a Bíblia diz que quando ele chegava naquela cidade estava saindo um enterro. Um jovem havia morrido
E fazia ali alguns dias que eles estavam velando aquele menino. E agora eles pegam o seu sepulcro, ou o caixão, se você preferir, né? E ele está sendo carregado, a sua mãe vem do lado, chorando, desesperada. E a Bíblia diz que Jesus vem entrando e eles se encontram na porta do cemitério. Jesus, vendo o desespero e o choro daquela mãe, ele vem até aquele lugar. Desculpa, meu telefone está falando comigo. Só vem naquele lugar, olha aquele moço, e a Bíblia diz que ele vem e toca no esquife. Que é esquife? Caixão. Ele não toca no morto, ele toca no caixão. Para que os judeus não dissessem que ele estava se contaminando, tocando no morto, para seguir a lei. Ele disse: eu vim para cumprir a lei. E ele olha para o moço e diz: levanta. E o cara ressuscita. Você conhece o texto? Muito bem. Mas o que eu quero dizer é que ele não toca no morto. Por quê? Para cumprir a lei. Ele toca no caixão. Porque o toque em alguma coisa impura torna você impuro. Então, a impureza, meu irmão, ela impede você de entrar na presença de Deus. Por isso a Bíblia fala isso, que devemos levantar as nossas mãos limpas ao céu para orarmos e adorarmos a Deus, com mãos limpas, santificadas. Cada um de nós. 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não. Por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo só com ela? Porque serão, disse, dois numa só. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, assim como você fica impuro ao tocar naquilo que é impuro, você é purificado quando toca em algo puro. Você tem opção. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: você tem opção. Fale para ele. Você tem opção, irmão. De tocar no impuro ou de tocar no puro. Você tem opção. Você tem a opção de santificar a sua vida ou você tem a opção de sujar ela. É uma opção sua. Você tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que você quiser, desde que você arque com as consequências. Você tem a opção de abençoar o teu filho ou você tem a opção de amaldiçoar ele. Meu Deus, esse guri é igual avô. Não pode ver um rabo de saia que já sai correndo atrás. Você está fazendo o que com ele? Amaldiçoando o teu filho. Muita gente não se liga nisso aí, irmão. Nossa, isso aí come igual o pai, ó. Para trabalhar é uma praga, para comer é uma draga. Você está amaldiçoando o teu filho, irmão. Será que você não percebeu ainda? Está amaldiçoando ele, irmão. Você está dizendo que ele é um vagabundo, que para ele trabalhar ele é uma praga. Não é isso que você está falando? Você como mãe, você como pai, você como irmão, você como irmã, a Bíblia diz que a tua boca tem poder. Que a nossa língua pode nos levar para o céu ou para o inferno, para abençoar ou para amaldiçoar. E a gente precisa aprender isso. Depois você fica reclamando que teu filho está com 20 anos e está na geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha, mas também quem criou ele? Quem que criou? Se não foi você, pior ainda, né? Que além de você não ter criado, você ainda deixou ele se criar no meio de quem não deveria. Ou não é? Os nem, né? É igual os avôs com os netos, né?
O pai educa, os avôs estraga. Ai, deixe ele. Não bata no guri. Coitadinho, vem aqui com o vô. Não é assim? E como é que o pai vai dar educação para os filhos se você estraga? E não é um, todos são iguais, não muda. É difícil se achar. A exceção, a regra é todo mundo igual, a exceção é que tem uns que é diferente, mas é difícil. Daí quando cresce, você reclama que são crianças fracas, que encosta, chora, que você fala uma coisa, ela fica... Por quê? A gente quando era criança comia barro, levava pedrada, mamonada no olho, ripada nas costas, chumbo de sal na bunda, porque estava roubando laranja, o cara metia tiro em nós. Aprendi a pular cerca de arame, com 8 anos, estava pulando cerca de arame que nem via ela. E os caras dando tiro atrás de nós, de sal grosso. A se defender do cachorro com bambu, que nós pulava na casa dos outros para pegar os balão, aqueles brutos cachorrão. Vinha em cima, nós pegávamos os bambu, pareciam uns espadachim. Ficava em 3, um subia nas costas do outro para pular o muro, nós era tudo ninja. Corria de chuteira no asfalto. Mas era ninja, irmão. Caía no chão, se arrebentava, levantava, você ia correndo de novo. Não dava tempo de sentar e ficar chorando. Ficasse, o pau torava, irmão. É que correr. Eu me lembro uma vez que a gente foi caçar. Jesus. Essas memórias que Jesus me traz. E eu era mais novo. E o coitado do meu irmão pagou altos preços comigo. Por isso que hoje eu faço tudo que eu posso para agradar o meu irmão, porque coitado, ele sofreu comigo. A gente de estilingue caçando no mato e de repente apareceu o dono, que nós nem sabia que tinha dono, dando tiro em nós. De verdade, irmão. A bala pegava no pau assim que lascava, dizia, e nós jogamos todo mundo no chão e corre. E eu era criança, tinha acho que 8 anos, só que era grandão, né? E o meu irmão tem que me jogar nas costas e sair correndo no mato comigo, para o cara não me pegar, que se o cara me pegasse, meu pai matava eu e ele. Nossa, alguns, olha, irmão, caímos no rio, tivemos que sair nadando, eu não sabia nadar, ele ia nadando, me puxando, saímos do outro lado. Não tinha preguiça, irmão, para fazer arte. Vocês acham que o filho de vocês é arteiro? É isso que você acha? É isso que você acha? Que esse santo aí que você tem em casa é arteiro, é isso que você acha? Eu não sei, a minha mãe fez 78, não sei como que ela aguentou. E não infartou antes, porque olha, não foi fácil. Uma luta. Mas a gente aprendeu a ser forte desde criança. Ser forte, irmão. Ser valente. Desde criança. Desde bem muito pequeno. Sem muito cuidado, sem muito zelo. Quando chovia muito forte, sabe qual era a nossa diversão de criança? Correr na rua. E sentar com as pernas abertas no canto do meio-fio, para aquela água de enxurrada pegar em nós e ir rolando. Hoje em dia chove e tranca as crianças. Fica aí! Vai pegar chuva. Irmão, nós ia pegar onda na rua. Caía de cabeça no asfalto, bebia aquela água suja. Anticorpo, irmão. Comia terra. Nunca comeu terra, irmão? Minhoca, quem já comeu? Criança. Depois velho comia também, mas não é certo. Mas criança comia, irmão. Principalmente, né, os mais velhos faziam os mais novos, né? A gente brincava de índio. Você brincou de índio? Índio americano, né? Não era brasileiro. Ficava... Não, nunca brincaram, criança. Aí nós pegava um, amarrava na árvore.
Colocava lenha embaixo, acendia fogo. Era fogueira, tava brincaninho. Cada vez era um. Nunca brincaram disso, irmão? Meu, vocês não tiveram infância. Não podia ficar por último, porque senão nós ia embora e deixava amarrado lá no mato e ficava gritando. Eu lembro uma vez a gente deixou o Cláudio amarrado lá. E fomos todo mundo embora e ele ficou gritando: socorro, socorro, socorro. Já era quase noite, 6 horas. De repente a mãe dele, a Nízia, a nossa vizinha, começou a gritar: Cláudia, ele, mãe, socorro, Cláudia, mãe. Até que ela escutou dela, desceu lá no mato. Pegou um pau, veio dando nele de lá até em casa, coitado. Nós deixamos ele pelado, amarrado na árvore. Arrancamos os calção dele, cheio de formiga. Mas era tudo querido, irmãos. Guri era, você não tem noção. Mas ninguém deixou de ser amigo, outro dia era outro. As gurias faziam bolinho de terra para nós atirar no estilingue. Pegava uma laminha, fazia as bolinhas, colocava numa forma. Depois que a mãe assava o pão, tirava e enfiava aquelas formas lá e fazia uns pelotes assim, ó. Para nós ia brincar de guerrinha. Tava uma pelotada daquela, ficava roxa assim, ó, parecia que tinha levado um tiro. A gente brincava com mamona, né? Mas quando acabava, usava os pelotes. Desce no olho, graças a Deus nunca ninguém acertou. Ninguém morreu. Nossa geração era diferente. Nós tínhamos a opção. Mas dos guris, dos meus amigos, da minha turma, ninguém se perdeu, irmão. Ninguém virou drogado, ninguém virou nada. Nada. Todo mundo sobreviveu, cresceu, e a gente se criou até perto dos 18 anos, todo mundo junto no mesmo bairro, com a mesma galera, com o mesmo povo. E hoje às vezes a gente se vê na internet, no Facebook, vejo uns aqui, outros ali, não tem mais contato com todo mundo. Mas todo mundo virou homem, pai de família, criou seus filhos, trabalhou. Ninguém morreu. E a gente fez muita coisa que não deveria ter feito. Mas para isso veio Jesus. Jesus veio para nos alcançar em determinada fase da nossa vida. Eu não sei com quantos anos você conheceu Jesus, eu já adulto. 27, acho, 8 anos, eu não me lembro bem com quantos anos eu conheci Jesus, mas era mais ou menos isso. E tive a oportunidade de começar de novo. Dessa vez do jeito certo. Dessa vez tendo conhecimento da verdade, tendo conhecimento da palavra de Deus, aprendendo aquilo que era certo e o que era errado, segundo as regras do céu e não da terra. E então caminhar seguro, com passos firmes na direção certa. Dessa vez, na direção certa. Dessa vez do jeito certo. Embasado dentro da palavra de Deus, crescendo na graça, no conhecimento, na santificação. E buscando de Deus aquilo que Deus tinha para nos dar. Graça, poder, autoridade e alegria. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, até a tristeza tem que saltar de felicidade. Por isso é tão importante ser de Jesus, estar com Jesus, viver com Jesus, conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, nós somos um só com Ele. Nós podemos optar em estar na prostituição, na mentira, em todas as coisas que não edificam absolutamente ninguém, em alegrias passageiras, em coisas passageiras. Mas nós podemos também optar em viver uma vida buscando a eternidade, buscando a salvação, buscando a compreensão dos mistérios e das grandezas de Deus, quando nós optamos em ser apenas um com o seu Espírito. Porque quando nós somos a casa de Deus, quando nós de fato estamos com Deus e o Espírito Santo de Deus está em nós, nós temos acesso às coisas do céu. Nós temos acesso às coisas santas, celestiais, as coisas extraordinárias, as coisas maravilhosas de Deus.
que Deus faz questão de nos dar quando nós o buscamos. Ele diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando nós temos esta ação na nossa vida, esse desejo no nosso coração de buscar as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas do Senhor, para que sejamos edificados em Cristo, para que sejamos firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo, então nós certamente não seremos pessoas frustradas, não. Não. Nós seremos edificados pelo amor de Cristo, que nos une, que nos chama, que nos separa, que nos prepara para aquilo que está por vir. O Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, que é santo, quer dar para mim e para você aquilo que Ele tem de melhor. O seu Espírito Santo. A preciosidade descrita na palavra de Deus como aquele homem que saiu para procurar um tesouro e encontrou uma pérola preciosíssima. A Bíblia diz: escondeu-a, voltou, vendeu tudo que tinha, pegou dinheiro e comprou aquele campo, porque lá estava a pérola. Jesus está dizendo que quando nós abrirmos mão desse mundo, de toda essa riqueza mundana, de todas essas coisas que deterioram a nossa alma, que quebram a nossa fé, que destroem a nossa família, que vão acabar com tudo aquilo que o Senhor trouxe, nós abrirmos mão disso, nós teremos então um tesouro permanente e eterno, que é o reino dos céus. A Bíblia diz isso, em Lucas 12:30, ele disse: busca primeiro o reino do céu, a sua justiça, depois aquilo que é perda vai ser lucro. Porque hoje você olha para as coisas que você está perdendo e considera isso como perda, e fala: puxa, perdi, puxa, eu perdi isso, puxa, eu perdi aquilo, puxa, eu perdi aquela oportunidade. Não, você não perdeu nada, você está ganhando. Você está ganhando, porque o que Jesus está te dando, o que Jesus tem para você é muito maior, é muito melhor, é muito mais satisfatório, porque é eterno, irmão, é para sempre. Essa alegria que você tem no teu rosto, esse brilho que você tem nos teus olhos, o sorriso que você tem no teu rosto, ele vai ser para sempre, porque a Bíblia diz que lá no céu não vai ter mais tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter dor, lá vai ser melhor. E nós, eu e você, quando nos empenharmos e esforçarmos, nós teremos a capacidade de alcançar o reino dos céus, com as nossas mãos limpas, porque nós fizemos a opção em andar de mãos limpas. Nós fizemos essa opção. Você está fazendo essa opção quando você vem para a igreja, em abandonar as coisas do mundo. A gente não vai sair de dentro do mundo. Jesus disse isso em João 17. Ele disse: Pai, eu não vos rogo que lhes tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não somos, nós não pertencemos. Eu brinco sempre, parece que às vezes que a gente é de Marte, porque a gente olha essas coisas e fala: meu Deus, que absurdo. Não é? Meu Deus, Jesus, que absurdo esse negócio que eu estou escutando aí. Como é que esses caras estão fazendo isso? Você se sente de outro planeta, porque de fato nós somos de outro planeta. A gente não é desse. A Bíblia diz que esse vai se queimar e vai se consumir com fogo, mas que o Senhor fará outro para você, outro mundo, outra terra, outro céu, novos céus, a Bíblia diz, e novas terras se farão, e neles então viveremos com Cristo, e desta vez para sempre, sem as coisas efêmeras, passageiras, rápidas, que nós temos nesse mundo quando nos dedicamos a esse mundo. Mas quando a gente abre mão dele, quando a gente abre mão das coisas que não prestam, que não convêm, que não são para edificar a nossa vida, então nós temos acesso às coisas que são eternas. Então nós estamos dentro da palavra de Deus, e agora eu e você buscamos coisas que são eternas, as para sempre feliz, para sempre saudável. A Bíblia diz que no céu há uma árvore plantada na beirada do rio de Deus, e que as suas folhas sararão todas as enfermidades. Há um rio lá no céu. Um dia a gente vai ver isso. Eu, quando leio o livro de Ezequiel,
e vejo ele falando em como será o céu, como é o céu, porque o céu ele é real. A cidade santa já está pronta, preparada nos altos céus, esperando o tempo de Deus para que desça na nova terra que será feita, para que lá possamos eu e você morar com Deus. A Bíblia diz que aonde as águas desse rio passarem, tudo vai ser restaurado e ressuscitado. A Bíblia diz que todos os animais que são em enxames, abelhas, peixes, serão restaurados quando essas águas passarem. São mistérios de Deus. Muitos não podem ser explicados e não são esmiuçados na palavra, mas não precisa. Só a sombra deles para mim já é suficiente. Só a sombra. Muitas vezes eu não vejo as coisas, mas eu sei que elas estão lá. Eu não vejo, irmão, mas eu sei que está lá. Quando eu estou no avião viajando, eu não vejo o piloto, mas eu sei que ele está lá. Sabe por quê? Porque quando o avião chacoalha, ele fala: aperte o cinto, vamos passar em uma área de turbulência. Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos, vamos passar por uma área de turbulência. O que você sente quando você ouve isso, irmão? Você já passou, já pensou nisso? Você no avião, você está voando, você está lá no céu, cara. Você está lá no céu, não tem nada embaixo de você. Nunca pensou nisso? E quando começa a chacoalhar, você pensa: meu Deus, essa porcaria vai cair. Você não pensa nisso? E aí quando começa a te dar um medo, quem aparece? O piloto. E o que ele faz, irmão? Ele traz uma mensagem para tranquilizar você. Não é assim? Eles falam: isso é uma turbulência. Não é assim que o Espírito Santo faz? Quando a gente está em pleno voo e aparece uma turbulência na nossa vida e a gente acha que vai morrer, o Espírito Santo vem e fala: calma, sou eu. Não temas, sou eu. O Espírito Santo vem e acalma a nossa vida, acalma o nosso dia, tira aquele peso, tira aquela tristeza do nosso coração e faz a gente ter confiança. E aí já vem aquela mensagem bíblica na nossa mente, não é? Dizendo assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e nunca se abalam. E aquilo traz um refrigério na tua alma. Mas, oh Jesus, eu estou na prova, mas eu confio no Senhor. O Senhor é o comandante do meu barco. Jesus, tu está no meu barco, Senhor, e eu posso confiar. Eu fico pensando quando os irmãos atravessando o mar da Galileia e começa ali uma grande tempestade, e os discípulos vão acordar Jesus, porque Jesus está dormindo lá no barco. E eles dizem: Senhor, acorda, porque o barco está afundando. E Jesus acorda brabo, olha para os seus discípulos e diz assim: até quando, seus incrédulos, que eu vou ter que andar com vocês? Vocês não prestam nem para mandar essa tempestade parar. Porque você tem autoridade, irmão. Jesus disse: eis que vos dou poder. Você tem autoridade para parar a tempestade. Você tem autoridade para parar a tempestade, irmão. Porque você está com medo. Quando você levantar as tuas mãos santas, porque você é um só com Ele. Jesus disse que se crêssemos, faríamos as mesmas obras que Ele fez, e outras ainda maiores, porque Ele está lá no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E quando nós crermos, veremos coisas grandiosas feitas através da nossa fé, da minha e da sua. Por isso estamos sendo capacitados, ensinados, treinados,
para que possamos exercitar a nossa fé nos momentos de angústia, de aflição e de perseguição. Quando você crê, você vai ver coisas grandiosas de Deus. Olha para quem está do teu lado e profetize isso na vida dele agora. Olhe bem nos olhos e diga para ele: quando você crê, verá coisas grandiosas da parte de Deus. Fale para ele. Aleluia. Fique de pé, vou orar por você. Oh Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando creres, verás a glória de Deus com os anjos subindo e descendo. Aleluia. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar o meu povo, a minha igreja diante do Senhor. E eu quero, meu Deus, abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu creio que veremos coisas grandes. Eu creio, meu Deus, que veremos coisas grandiosas. Eu creio, meu Deus, que veremos o mover das Tuas mãos sobre as nossas vidas. E que seremos alcançados e abençoados por elas. Meu Deus, eu creio que quando o Senhor, através do Teu Espírito Santo, estiver comigo, eu serei um só contigo. E grandes coisas manifestar-se-ão na minha vida e na vida da minha igreja, através do Teu poder. Dá para nós, Senhor, nessa noite o dom da fé, para que, tendo recebido Ele, possamos exercitá-lo segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Dá para nós, Senhor, ousadia, para entrarmos na Tua presença, no Santo dos Santos, com ousadia e fé, para que possamos ver a ação do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Estende, Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre nós e nos dá poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Se foi abençoado, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tome o seu assento. Vou dar para você agora 3 minutinhos para você fazer uma oração, pedir perdão do teu pecado, para você participar da Santa Ceia do Senhor. Todos podem, tá? Todos podem. A ceia é você e Deus. Todos podem. Basta que você peça perdão do teu pecado, arrependido, contrito de alma e de espírito, e então participar da Santa Ceia em santidade, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Coloque-se em pé, por favor. Você que está em casa aí, segure o pãozinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse pão diante do Senhor, eu quero apresentar o pão e este alimento que está na casa dos meus irmãos, todos aqueles que o estão apresentando agora e que participarão conosco da Santa Ceia. Que o Senhor abençoe esse alimento, Pai, que será consumido, comido agora na ceia. Em nome de Jesus, Senhor, que ele venha agora simbolizar e representar, Papai, a tua carne. E quando comermos dele, passemos a ter comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode distribuir o pãozinho, por favor. Você que está em casa também, pode distribuir o pãozinho, segura na mão. A gente vai comer todo mundo junto depois. E disse o Senhor: comei todos, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Agora todos juntos, você que está em casa também, vamos comer todos juntos como um só corpo. Coma, por favor.
Glória a Deus. Para você que está em casa, segura teu copinho aí. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse cálice, que será bebido hoje, em nome de Jesus. Eu peço que essa bebida venha agora simbolizar o teu sangue, que o Senhor possa em cada cálice, Senhor, em cada lugar onde os irmãos estiverem, receber uma gota do teu sangue, para que ele seja santificado, e quando o teu povo beber deste cálice, Senhor, passe a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Pode servir, irmãos. E disse o Senhor: bebei todos
esse meu sangue que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Amém? Amém, irmãos? Vocês que estão em casa também, vamos beber agora todos juntos. Pode beber. Glória a Deus. Sente-se, tome o seu assento, por favor. Alentino. Não esqueçam que amanhã a gente tem mais um culto. Essa semana são 2 no final de semana aí. É bênção dobrada, né? Terça-feira, Santa Ceia em São José dos Pinhais. Quarta-feira em Tijucas. Amém? A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. E se trouxeram, levante a sua mãozinha assim, por favor. Para que os irmãos possam entregar o envelope aí para você deixar a tua oferta, caso queira, né? O seu dízimo, você que está em casa aí também. Os irmãos vão colocar aí as informações bancárias para que vocês possam fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Glória. Amém, irmãos? Posso orar já? Nossa, esse ar-condicionado aqui atrás é uma benção, mas ele é forte pra caramba. Vamos orar? Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas desta igreja. Peço que o Senhor abençoe a sementeira daqueles que têm semeado nessa obra diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar. Você que trouxe a sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Amém? Fiquem em pé. Vamos embora. Já estamos com fome. Eu estou com fome. Deixa os teus olhinhos, incline a tua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, Papai do céu, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de andarmos na tua presença e sermos aqui abençoados em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, que o Senhor nos dê mais fé para que possamos andar na tua presença e sejamos, meu Deus, abençoados em nome de Jesus.
Eu peço, Papai do céu, que a tua mão poderosa possa estar nos conduzindo, nos guiando, nos levando, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Peço, Deus, que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia ainda amanhã, mas que essa próxima semana venha ser uma bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre, todos dizem. Vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.